Em São Pedro Damião tem, naquela época deveria ter uns 7.000 habitantes, uma grande cidade. E lá não dava para você sair do curso primário, né? Então aí os meus pais acharam melhor mudar para Alfenas, que é a terra do meu avô. Então nós estivemos lá eu fiz até o colegial. Como lá, na época, só tinha a faculdade de odontologia e farmácia, que era a Universidade Federal, que era a faculdade federal, eu só conhecia duas profissões, dentista e farmacêutico. Não tinha mais espaço, o mundo da gente era muito pequeno, e o mundo da gente sendo pequeno, eu queria outra coisa. Então vim para São Paulo para fazer engenharia. Primeiro eu passei uns 6 meses a 8 meses em Curitiba, procurando emprego. Eu ia fazer engenharia, um amigo meu foi fazer medicina em Curitiba, então era mais fácil, eu faço engenharia em Curitiba, porque a ideia era fazer engenharia. Não arranjando emprego, eu resolvi vir para São Paulo, que aqui era mais fácil de arranjar emprego, já era mais fácil de procurar emprego. Então aí viemos para São Paulo e o pouco dinheiro que a gente tinha deu para vir e aqui ficamos. No vestibular nosso, as provas eram escritas e orais. Então, na prova escrita, no primeiro dia do vestibular, na prova escrita, prova de geografia 1,5. A prova de matemática era 10, tá? Mas geografia foi 1,5. História, que a gente conhecia já um pouco mais, aí tivemos 7, português 7. Então estava tranquilo. Antes e até 80 nós tínhamos um período desses em que começava uma classe de 20, 30 e depois ia diminuindo e chegava a não ter quase que ninguém. Tá? Mas o vestibular já era um ponto de corte violento. Naquela época é o seguinte, o pátio da filosofia era praticamente o mesmo pátio da economia, principalmente no prédio onde ficavam algumas salas de aulas e biblioteca. Mas nós já estávamos no Colégio Rio Branco, que era em frente. Tá? E ali, o dia da guerra, Mackenzie, Maria Antônia, tá? Com o pessoal da filosofia, nós estávamos ali praticamente no mesmo pátio. Foi uma guerra violenta. Tá? Então aí é que começamos a cadeira. E aí nós fomos montando apostilas numa tentativa de fazer alguma coisa e transformamos toda aquela apostila com exercícios e tudo mais num livro de contabilidade introdutória. Inicialmente fizemos uma impressão própria. Nós contratamos uma gráfica e montamos um livro. E esse livro de contabilidade introdutória ainda persiste até hoje, vendendo uma quantidade de produtos, números sempre grandes. Infelizmente não demorou muito para ter concorrência. Então, hoje já tem muita gente fazendo concorrência para o livro, felizmente, porque aí dá um jeito da gente melhorar o livro ou ter mais coisas no mercado para que os meninos vejam, né? Tivemos sucesso. Para ter sucesso, nós tivemos que lecionar fora daqui. Tudo. Da mesma maneira que nós mudamos a forma de pensar da cadeira 5, tá? Estou falando, mudamos porque nós estamos desde o começo.
Então, da mesma maneira que nós fizemos esta mudança, nós passamos a adotar uma política diferente. Em vez de usar uma contabilidade italiana, nós passamos a usar uma contabilidade americana. Quando eu entrei na escola em 58, falava-se numa mudança de legislação, na qual os contadores, os técnicos de contabilidade não poderiam mais assinar balanços. Tá? Ou seja, contabilidade é uma ciência cartorial, na qual, se eu não tiver o diploma, eu não posso assinar determinadas peças. Então, quando eu tenho o diploma, eu tenho liberdade para fazer isso. Hoje, por exemplo, nós estamos falando disso, o jornalismo já não tem mais a característica de cartorial. Qualquer um pode ser jornalista a partir de hoje. O contador precisa do diploma de contabilidade para poder ser contador. Se em 1958, que a gente tinha ciência, tivessem acabado com os cursos técnicos de contabilidade, hoje já não teria nenhum técnico mais, só tinham contadores. Tá? Agora ainda fala em restringir a atividade do técnico, mas não precisa, acaba com a atividade do técnico. Mas o técnico de contabilidade, que seja funcionário público, já saiu da estaca de baixo, já está com uma categoria acima. O contador trabalha para pessoas, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, quando ele está trabalhando para pessoa física ou para pessoa jurídica, só muda o enfoque, se é física ou se é jurídica. No mais, ele é um prestador de serviço para terceiros. Então, eu posso controlar o meu patrimônio e controlar o patrimônio de outras pessoas. Então, quando eu estou fazendo esse controle patrimonial, eu tenho que ser bastante formalista, tá? E adotar um procedimento que seja lógico e objetivo. Então, eu tenho que atender a objetividade e tenho que atender uma lógica de processamento. O indivíduo tem que, pelo menos, viver, tá? E se é para viver, ele não pode viver mal, tá? Não estou pensando no sucesso ou insucesso na carreira, ou sucesso ou insucesso em termos de finanças, tá? Eu estou dizendo o seguinte, que para um indivíduo ser feliz, ele não pode trabalhar contrariado. Tá? Então, eu acho que o indivíduo tem que ser um dos melhores naquilo que faz. Tá? E para ser um dos melhores naquilo que faz, ele tem que trabalhar com vontade naquilo. Não teve muito problema no pós-graduação. É uma revolução, precisávamos criar um curso de pós-graduação, precisávamos fazer uma fundação. Tá? Então aí aparece um mérito muito grande do professor Pérez, que foi um baluarte para que nós criássemos a fundação, que é a FIPECAF. Tá? Então a FIPECAF foi uma das coisas mais importantes criadas na época, mais importantes do que o próprio pós-graduação.